Apocalipse capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, aplica, Senhor, ao nosso coração as lições desse capítulo 7. Permita que possamos hoje crescer um pouco mais no conhecimento da Tua Palavra, firmando a nossa fé, firmando o amor, firmando a esperança, para podermos, ó Deus, seguir firmes com essa esperança operosa no Cristo glorificado, no leão que venceu como cordeiro. Ajuda-nos, ó Pai, em o nome dEle. Permita que a Tua igreja seja avivada, que a Tua igreja possa ser diferente e fazer a diferença, cantar louvores e pregar, anunciar em bom e alto som a palavra santa do Senhor, para que em todos os cantos da terra possa se ouvir do Seu poder, da Sua santidade, das maravilhas do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em o nome de Jesus. Repreenda tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor nos fale, e nos fale poderosamente nesta noite, em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém, amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando aqui o livro do Apocalipse, como eu disse, com o objetivo de manter viva e operosa a nossa esperança no Cristo glorificado. Essa é a nossa intenção. O
que nos leva, o que nos levou e tem nos levado a estudar o livro do Apocalipse, não é a nossa curiosidade de querer saber disso ou daquilo, ou de tentar marcar datas ou tempos. Não, é o desejo de ter a nossa esperança no Cristo glorificado, renovada, para podermos seguir em frente e vencer todas as adversidades desse tempo. E em Cristo podermos ser mais que vencedores, e naquele grande dia poder estar com Ele e reinar eternamente com Ele. Nós, nas últimas mensagens, estudamos aqui os julgamentos anunciados por meio da abertura dos selos. E os selos que aparecem aí do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 6. Na verdade, são julgamentos divinos que têm paralelos lá com o texto de Mateus 24 e com o texto de Marcos capítulo 13. E tratam de dores, de tribulações, de perseguições, de calamidades que ocorrerão num período indefinido entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda. Ou seja, daquele dia que Jesus voltou aos céus, ressuscitado, e no dia em que Ele voltará a essa terra segunda vez. Nesse período, essas coisas todas acontecerão. Na última mensagem, nós vimos o sexto selo, que essencialmente introduz o grande dia do juízo de Deus, em resposta às orações daquelas almas que estavam lá debaixo do altar no quinto selo, e que tinham sido mortas, que morreram por ocasião do segundo selo. Portanto, o sexto selo introduz aquele dia de terror, de espanto, de consternação, de medo, de desespero de todos os ímpios, sem exceção. Reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravos, livres, que tentarão fugir, que tentarão se esconder do Deus irado. Ao mesmo tempo que estarão assistindo o universo espedaçando-se estrepitosamente e se esvaindo, e tudo aquilo no qual eles esperavam, e tudo aquilo que eles consideravam sólidos e firmes, o sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes e as ilhas, se esvaindo, se derretendo diante deles. Por quê? Versículo 17 do capítulo 6. Porque chegou o grande dia da ira deles, ou seja, daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. E quem é que pode suportar? Tudo, capítulo 6, sexto selo, tudo está preparado para o grande e terrível dia do julgamento do nosso Deus. Dia de glória para nós, os eleitos, dia de glória e triunfo para todos os crentes verdadeiros. Entretanto, dia de terror para os ímpios, porque a porta da graça está agora fechada. Contudo, antes de anunciar o sétimo selo, nós temos aí mais um interlúdio, que é o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Então, na verdade, o capítulo 7, versículo 1 até o versículo 17, quando nós temos aí a visão dos selados e a visão dos glorificados, ou seja, dos crentes guardados, protegidos durante as tribulações, e dos crentes agora depois das tribulações, uma vez que elas passaram e que eles as atravessaram a salvo. Então agora, em outras palavras, nesse capítulo 7, nós vamos ver os crentes guardados na tribulação e os crentes triunfantes e glorificados no céu. Nesse interlúdio, o anúncio do sétimo selo, ele foi dramaticamente adiado, enquanto os santos recebem a certeza de que Deus conhece e protege os seus em meio às calamidades. Do sétimo selo surgirão as 7 trombetas do juízo de Deus, descritas logo adiante, no capítulo 8 até o capítulo 11. Mais uma vez, nós precisamos nos lembrar que
o livro do Apocalipse não apresenta para nós uma cronologia retilínea dos tempos finais, mas sim uma série de visões sobrepostas a partir da perspectiva do céu, sobre a história dos homens e da igreja, entre a ascensão e a parousia, ou seja, entre a ascensão e a segunda vinda. Portanto, neste sentido, o capítulo 7 do livro do Apocalipse, na verdade, é a continuação do capítulo 4 e do capítulo 5. E, portanto, ele retrocede ao início do capítulo 6, ou seja, ao tempo da abertura dos selos. Em outras palavras, o que João vê no capítulo 7, versículo de 1 a 8, já estava ocorrendo por ocasião da abertura do segundo, do terceiro, do quarto selos. E o que João vê no capítulo 7, versículo 9 a 17, é a mesma cena do capítulo 21, ou seja, agora os que foram guardados pelo leão, eles triunfaram com o cordeiro. A mesma visão. Por isso que para nós, claramente, o livro do Apocalipse não é cronológico, retilíneo dos tempos finais. Não. A intenção desse capítulo 7 é deixar claro para nós que a igreja, e preste atenção nisso, a igreja irá sim passar pela tribulação. Absolutamente, sim. Isto é a intenção do capítulo 7. Por isso esse interlúdio, para preparar o coração dos leitores originais, porque Deus estava dizendo para eles: vocês vão passar pela tribulação, contudo serão guardados na tribulação. Então, a intenção do capítulo 7 é deixar claro que a igreja vai passar pelas tribulações, que ela não será poupada, não será arrebatada antes. Pelo contrário, ela passará e será protegida por Deus nas tribulações. Por isso é que esse interlúdio, ele funciona como um parêntese, ou seja, como um fôlego, para dizer para os leitores originais, que antes que venham o tempo de terror, de devastação, os fiéis devem ser marcados com o selo de Deus, para estarem protegidos e poderem sobreviver aos terrores do fim. Isso não significa que eles ficarão excluídos do terror, incólumes. Não, nenhum de nós vai passar por essa existência incólume. Não, o fato de você ser crente não significa que você vive num mundo de Alice. Absolutamente não. Todos nós temos lutas e adversidades. E enquanto estivermos nesse tabernáculo, nós passaremos por lutas e por dificuldades. Portanto, o texto vai deixar claro para nós que aqueles crentes, eles não serão resgatados dos perigos, das tribulações, dos sofrimentos e das lutas, nada disso, mas eles serão guardados e atravessarão esse tempo a salvo. Sofrerão, mas não serão destruídos. Sofrerão sim, mas não serão parte da destruição total que devastará a terra. Em outras palavras, a igreja não estará livre das tribulações, mas sim guardada nas tribulações. Por isso é que ela foi selada com o selo do Deus vivo. Na verdade, João, ele vê os leitores aqui, ele vê aqui os eleitos marcados antes do sofrimento, antes das tribulações, guardados, protegidos durante as tribulações e glorificados depois das tribulações. Então, a sequência lógica aqui é exatamente isso. João vê os eleitos de Deus marcados, selados antes das tribulações, por causa disso, guardados nas tribulações, e em função disso, glorificados após as tribulações.
Esse é o conjunto da visão do apóstolo João. Essencialmente, o capítulo 7, nós podemos ver aí e destacar uma advertência, uma segurança e uma promessa. Uma advertência porque o fim está chegando, né? O último tempo está chegando. A segurança é que, a despeito das tribulações e das dificuldades que os fiéis sofrerão e passarão por elas, eles sobreviverão ilesos, porque estão selados e guardados por Deus. E a promessa: depois da luta, depois da tribulação, vem a coroa, vem a glória, chegarão as bem-aventuranças do céu, onde não haverá mais tristeza nem dor, mas somente paz e alegria pelos séculos dos séculos. Então nós temos aqui no capítulo 7, na verdade, uma mensagem alentadora, uma mensagem de esperança para uma época terrível, para uma época inescapável. Não tem como fugirmos dessa época, mas além dela, depois dela, nós teremos as bem-aventuranças na presença de Deus. Veja comigo, capítulo 7, versículos de 1 a 3. Nós temos aí o início desse interlúdio, dessa visão, dizendo que os 4 ventos dos sofrimentos que atormentarão o mundo ímpio e perseguidor. Então nós estamos aí numa continuidade do 6º selo, que trata de julgamento sobre os ímpios, os perseguidores. Então nós vamos ver aí agora, nos versículos 1 a 3, os 4 ventos dos sofrimentos que atormentarão os ímpios e os perseguidores, controlados por 4 anjos, apostos, preparados nos 4 pontos cardeais da terra: norte, sul, leste, oeste. E eles estão prontos, preparados, apostos para começar a missão universal de destruição. Veja comigo, versículo 1, depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais, conservando seguros os 4 ventos da terra, os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E o verso 2 diz: vi outro anjo, agora esse subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E esse anjo que tem agora o selo do Deus vivo, vindo do nascente do sol, o texto diz aí, ele clamou em grande voz para os 4 anjos da destruição, com os ventos da destruição, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. E ele clamou dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então o texto vai dizer claramente para nós que aquele anjo que tem o selo que pertence ao Deus vivo, de repente ordena aos 4 outros anjos da destruição que esperassem um pouco, que não causassem estragos nem na terra, nem no mar, nem nas árvores, nem as árvores, até que os servos do Deus vivo fossem selados. Na Bíblia e no contexto bíblico, o selo tem, no mínimo, um sentido tríplice: sentido de propriedade, sentido de autenticidade e sentido de proteção. O selo poderia ser usado para dizer, por exemplo, que algo pertence a alguém. Então, coisas ou animais, ou até mesmo pessoas, na época da escravidão, eram seladas, e as pessoas ou os animais ou coisas que portavam aqueles selos, significava que era propriedade de alguém. Os selos também poderiam ser usados para declarar a autenticidade de algo, que algo é autêntico, é genuíno.
Então, aquela carta, aquele decreto do rei, quando selado, então provava que aquilo era autêntico, que aquilo era genuíno, era um verdadeiro decreto real. E outras utilidades nesse contexto. Mas também poderia ser usado para lacrar algo, ou seja, para proteger algo. Então, aquilo era lacrado. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14, quando o apóstolo Paulo, falando da justificação, da graça, né, nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida, e ele vai deixar isso no capítulo 2, mas no capítulo 1, ele vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então o selo de Deus é o Espírito Santo que habita no eleito. Portanto, esse selo que João está vendo aqui, na verdade ele acontece quando você se converteu, quando você foi verdadeiramente convertido, quando você foi realmente, não vai ser algo num tempo futuro, mas já aconteceu. E se você verdadeiramente declarou com a sua boca que Jesus é Senhor da sua vida, você já está selado com o Espírito Santo de Deus, e portanto já tem a proteção do Senhor, e nenhuma condenação há sobre você. Ele já diz, já é o selo de Deus, tá? Portanto, nesse sentido, Espírito Santo, selo de Deus, ele cumpre os 3 sentidos normais de como o selo era usado naquela época. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós para nos identificar como propriedade de Deus. E é isso que garante que nós seremos resgatados. E é isso que garante que nenhum daqueles que realmente Deus escolheu, pelos quais Jesus morreu na cruz, nenhum se perderá. Nenhum se perderá. Porque está selado. E o selo é a garantia do resgate. É o penhor, é a garantia do resgate. Então o Espírito Santo habita em você e habita em mim para nos identificar como propriedade de Deus. É exatamente isso que 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: nós somos propriedades do Senhor. E o selo, o Espírito Santo habita em nós para dizer que você é propriedade. E é por isso que o crente verdadeiro não pode ser possuído por Satanás, porque ele já é posse de Jesus. É por isso. Você pode ser até oprimido. O diabo, o nosso adversário, anda de redor rugindo como leão, procurando uma brecha. Mas o seu dono é Jesus, o seu Senhor é Jesus, e o Espírito Santo já selou. Segundo, o Espírito Santo habita em nós para autenticar o testemunho nosso como verdadeiros cristãos, como filhos de Deus. Romanos 8, verso 15. Então, o Espírito Santo habita em mim para identificar que de fato eu sou propriedade de Deus, mas Ele habita em mim para autenticar o testemunho como o meu testemunho como cristão, como filho de Deus. Então esse testemunho é autêntico. Mas também ele habita em mim para me proteger, para fazer com que eu persevere até o fim. Então o Espírito Santo não somente, meus irmãos, gerou a fé no nosso coração, para nós podermos crer no sacrifício remidor de Jesus, mas Ele agora mantém essa fé acesa, para nós podermos perseverar nela. É Ele que faz isso. Então, na verdade, todo o processo da salvação, do começo ao fim, é monérgico, é obra de Deus. Ele nos escolheu na eternidade, Jesus pagou o preço naquela cruz, o Espírito Santo aplicou isso no nosso coração, e agora Ele nos santifica, e Ele nos dirige, dirige cada vez mais a Jesus, nos conduz a Jesus. Então, o Espírito Santo é o selo de Deus, e você e eu, e toda essa multidão que João está vendo, foi selado antes de quaisquer tribulações, e não nelas, mas selados para sermos guardados nelas. É isso que a palavra de Deus ensina para nós.
O cristão, desde a sua conversão, está selado com o selo de Deus, ou seja, o Espírito Santo, nesse tríplice sentido que eu acabei de dizer. E por causa disso é que nós, como o salmista, podemos dizer, salmista no Salmo 121, podemos dizer que Deus é o nosso auxílio, que Deus é a nossa segurança, que Deus é a nossa proteção e que Deus é a garantia da nossa preservação. Isso está lá no Salmo 121. O Senhor o protegerá de todo mal, mal com L, o maligno, Satanás, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Para sempre. O decreto de Deus é irrevogável. É irrevogável. E por isso você pode dizer com toda a convicção, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o trabalho de Jesus não foi deficiente, mas eficaz, suficiente. Versículo 4 do nosso capítulo 7. Depois disso então, ouvi o número dos que foram selados. E o número era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí vocês podem observar que do versículo 5 até o versículo 8, nós temos aí a citação repetida de 12 mil de cada uma das seguintes tribos, né? Judá, inclusive aparecendo primeiro, né? Portanto, já vai deixar claro para nós que essa relação não é literal, né? Porque Judá não é o filho mais velho, é o quarto dos filhos de Jacó, mas ele aparece primeiro aqui. Então, Judá, Rúben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. 12 mil de cada, um total 140 mil pessoas. 140 mil ao todo. E aqui nós devemos fazer algumas perguntas, para não ter confusão. Primeira delas, será que esse número 144 mil é um número literal? Será que podemos entender aqui literalmente, de maneira étnica, Israel? Ou seja, o Israel que está se mencionando aqui é o Israel étnico, literal? Será que podemos entender aqui que 12 mil de cada tribo é um número exato, literal? Porque se eu entender 144 mil literal, os 12 mil tem que ser literal, senão a conta não fecha. 12 mil literalmente de cada tribo. Outra pergunta, por que nessa lista que aparece aqui dos versículos 5 até o versículo 8, não aparecem as tribos de Dan e nem a tribo de Efraim? Por que não aparece Dan e nem Efraim? Mais uma outra pergunta intrigante, por que que José volta para a lista e Manassés não sai? Porque o direito de estar na lista de Manassés e Efraim é por causa da herança de José. Por quê? E além do mais, um livro como o livro do Apocalipse, cheio de símbolos, por que forçar uma interpretação literal? Na verdade, à luz da interpretação que nós temos trazido até o presente, temos desenvolvido até o presente dos nossos estudos, esse grupo de pessoas, 144 mil aqui, refere-se a um número simbólico, representando não o Israel étnico, mas o Israel espiritual, a igreja dos patriarcas do Velho Testamento e a igreja dos apóstolos do Novo Testamento. Em outras palavras, representando aqui o povo de Deus de todas as épocas. Nós já vimos aqui no livro do Apocalipse que 12, o número 12 é conhecido como o número do povo de Deus. Por isso que diz lá, 12 tronos à direita, 12 tronos à sua esquerda. Os 12 patriarcas veterotestamentário
e os 12 apóstolos neotestamentários. Nós já sabemos disso, capítulo 4, verso 4, né? Portanto, nós temos aqui 12 vezes 12, 144. Na numerologia bíblica, simbólica, numerologia é simbólica. 3, o número de Deus. 7, o número da perfeição. 10, portanto, 3 mais 7, 10, é o número da completude. Então, e nós temos aqui exatamente 10 vezes 10 vezes 10. Portanto, 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 144 mil. Porque 10 vezes 10 vezes 10, 1000 vezes 144 mil. Simbologia que nós temos aqui. Portanto, o número aqui se refere à igreja de Deus selada e protegida no meio dos horrores da grande tribulação, não retirada dela, mas protegida. Então nós podemos ver aqui, e um detalhe, claramente na visão, é que esses aqui não se converteram por ocasião da perseguição, por ocasião das tribulações, eles já eram convertidos. E, portanto, eles não foram selados para a salvação, mas selados para a proteção. Essa é a verdade. Selados para a proteção. Então, o anjo que trazia o selo do Deus vivo disse: pare aí, deixa proteger primeiro. Depois vamos soltar os ventos da destruição sobre os ímpios, que acaba sobrando também para os justos. Um livro como o livro do Apocalipse, que tem muitos símbolos, não nos surpreende, né, encontrar aqui uma referência clara ao Israel espiritual, ao povo de Deus. E é nesse sentido que nós entendemos que os 144 mil aqui representa os eleitos de Deus das duas dispensações. Assim, nós entendemos que dizer que esse número aqui representa, por exemplo, um número literal, um número exato, 144 mil exato, dos que vão morar no céu, como entende, por exemplo, a seita das testemunhas de Jeová. Isto é inadmissível, inaceitável, absolutamente sem lógica, é uma heresia. Não podemos entender dessa maneira. Somente 144 mil vai morar no céu. Por outro lado também, como interpreta os pré-milenistas dispensacionalistas, dizer que esses 144 mil se referem aos judeus que se converterão depois do arrebatamento da igreja, antes do milênio, e que estarão na Palestina no período da grande tribulação, e que serão poupados dos juízos que virão sobre o anticristo, também é um equívoco. Repito, na verdade, esse número, 144 mil, representa a totalidade da igreja militante, na antiga e na nova dispensações. São as tribos do Israel de Deus, não do Israel literal, mas do Israel verdadeiro, espiritual, a igreja. Ou seja, esse povo que João está vendo aqui, esses 144 mil que João está vendo, é o mesmo povo que ele viu no capítulo 14, versículos de 1 a 5. Abra comigo. É o mesmo povo. E diz aí o texto: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, como a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra como um todo.
São estes os que não macularam com mulher, porque são castos. Agora observe bem, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos de entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Portanto, se formos interpretar literal lá, literal aqui, esses 144 mil tem que ser 144 mil homens virgens. Mas o texto vai deixar claro para nós, de todas as tribos de Israel, não é literal, mas é o Israel de Deus. Nós vemos aqui é todo o povo, né? E não precisamos forçar aqui uma interpretação literal, nem de nacionalidade, nem das tribos, nem do número. E dentre os muitos argumentos que nós podemos para provar que os 144 mil aqui, e esta lista que aparece aqui no capítulo 7, não são literais, está, por exemplo, a omissão de Dan e Efraim. Se formos literal, não tem ninguém da tribo de Efraim no céu, e não tem ninguém da tribo de Dan no céu. Isto é uma completa heresia, porque imagine bem, vocês sabem, por exemplo, que Josué é da tribo de Efraim, efraimita, e Josué foi tão importante, e o próprio Deus credenciou Josué e disse que ele era servo dele, ao ponto de, até hoje, em Israel, se considerar Josué. E no livro de Hebreus, né, o escritor da carta aos Hebreus, poder citar Josué e dizer que Jesus é mais importante que Josué. Débora era efraimita também, grande Débora. Será que ela não está no céu? Será que Josué não está no céu? A Bíblia é clara, por exemplo, que a despeito dos seus erros, das suas dificuldades, Sansão, no último momento da sua vida, se converteu e fiel e cumpriu a missão que Deus tinha estabelecido para ele, mesmo que no final da sua vida. Então nós cremos que Sansão foi salvo. E Sansão era danita, era da tribo de Dan. Será que não tem ninguém de Dan no céu? De Efraim? Com certeza, não entendendo o literal, Dan e Efraim não aparecem aqui por causa da sua idolatria, por causa do mau exemplo, né? E essa questão da idolatria condenada enfaticamente no livro do Apocalipse, capítulo 21, 8, capítulo 22, 15. E essas duas tribos que dominaram o reino do norte, elas de fato foram maculadas pela idolatria. Mas não significa que todos das duas tribos foram idólatras e todos foram para o inferno. Portanto, não podemos entender esse texto como literal. Capítulo 7, versículos de 1 a 8, fala dos verdadeiros crentes na terra. Nada se diz sobre o céu até voltarmos ao versículo 9. Então, do versículo 1 até o versículo 8 está falando da terra, não do céu. Então não teve arrebatamento ainda. Claramente. Então não se trata aqui de um número literal. Não são 144 mil literalmente judeus, por exemplo. Caso contrário, se fosse, nós teríamos que interpretar como literal a exclusão das tribos de Efraim e Dan. E como não se trata de um número literal, então nós podemos crer que Josué está no céu, fiel ao Senhor. E lá no texto de Apocalipse 14, verso 4, também, quando chegarmos lá, vamos fazer a devida interpretação. O que significa aqueles que não tocaram em mulher, daqueles que não mentiram, que não se macularam? Porque se aqui é literal, lá tem que ser literal. E é o mesmo grupo.
Pois bem, esses 144 mil aqui são os servos de Deus, selados na terra, antes de começarem os grandes castigos dos 4 ventos. Esses, permanecendo fiéis, iam se encontrar no céu entre os vencedores, a partir do versículo 9. Portanto, meus queridos irmãos, na verdade, nós não temos 2 grupos distintos, não, nós temos um só grupo, uma parte dele sendo mencionada na primeira parte da visão, e depois esta mencionada na primeira parte, incluída na segunda, uma segunda muito maior. No primeiro caso, é óbvio que ele está falando de um grupo menor, e portanto refere-se a 144 mil. Quando chega agora, na segunda parte, ele vai falar de uma multidão que ninguém podia contar. Inserido nela, os 144 mil. Agora a visão, a partir do verso 9, olha comigo aí, a visão muda da terra para o céu. João agora vê uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Então, mantendo aqui a nossa coerência interpretativa, nós vemos aqui uma progressão que passa dos verdadeiros cristãos na terra, enfrentando e sendo protegidos no contexto da tribulação, com os verdadeiros cristãos no céu, depois de terem passado pela tribulação. Então agora nós estamos vendo no primeiro caso aqueles que foram selados para enfrentar as lutas e adversidades. Agora no segundo caso nós temos agora todos os que depois da prova foram aprovados e encontram-se glorificados. Por isso a visão dos glorificados nos céus. Por isso os 144 mil, em nossa visão, não são literais. Na verdade, faz parte de uma grande multidão dos glorificados, que ninguém podia enumerar, que João vê nos versículos 9 até o versículo 17. Essa grande multidão não consiste de anjos ou de outros seres celestiais, mas de crentes, ou seja, de redimidos, aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, de todas as tribos, o texto diz aí. E no primeiro caso, de todas as tribos, então do Israel de Deus, de todas as tribos, povos e línguas, nações. Na verdade, João está vendo aqui a igreja triunfante, como uma igreja vencedora, como uma igreja grande, como uma igreja multicultural, como uma igreja verdadeiramente adoradora. E como já falei várias vezes, o livro do Apocalipse não é cronológico, retilíneo, não. Agora, na verdade, o que João está vendo, ele já viu no capítulo 5. No capítulo 5, ele já viu, claramente, a mesma igreja que João viu no capítulo 5, ele vê no capítulo 7. E agora, a mesma igreja que lá no capítulo 5, juntamente com os anjos, com os anciãos, os 4 seres viventes, adorando aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, agora ele vê a mesma igreja no capítulo 7, versículo 12, dizendo: amém, o louvor, a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força são do nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. A mesma coisa, a mesma coisa. Aqui no versículo 12, nós encontramos 7 e também lá no capítulo 5, também da mesma forma, nós encontramos 7 expressões de louvor. E a única diferença, lá do capítulo 5 para o capítulo 7, é que aqui no capítulo 7, nós temos a inclusão da expressão ações de graça, no lugar da expressão riquezas. Isso tem uma lógica fantástica. Por causa das riquezas que nós recebemos em Cristo Jesus, da proteção, do cuidado, da bênção do Senhor, agora, já glorificado, eles estão agradecendo. Agradecendo. A diferença lógica da mesma coisa evoluindo. A mesma visão.
João viu aqui, João viu ali, João viu lá. Pois bem, versículos 13 até o versículo 17. Agora nós temos um diálogo, né, retomado. Então, João é como se ele estivesse contando essa história, e ele para aqui um pouquinho, fala outra coisa, volta aqui, né, fala de novo, adianta mais um ponto, e vai mostrando isso. Por isso é que não tem como você pegar o livro do Apocalipse e sair cronologicamente, marcando data e fazendo contas, e nominando isso, nominando aquilo, e dizendo que esse é aquele, aquele é outro. Não! E não foi essa a intenção, absolutamente não. Mas a intenção é de consolar. O livro do Apocalipse é o livro da consolação dos santos, da esperança dos santos. Essa era a intenção. Os irmãos já estavam debaixo de grandes perseguições, muitos já estavam morrendo, outros estavam sendo espoliados. A oposição crescia cada vez mais, e essa foi a grande intenção. Então observe comigo, né, que aquele ancião lá do capítulo 5, no versículo 5, né, que conversa com João, que abre um diálogo com João, com a intenção de consolar o coração de João. Agora, nos parece que ele retoma o diálogo. Parece então que João agora está no mesmo lugar do capítulo 5 com o capítulo 7. E retoma o diálogo. E pergunta, quem são esses? E João humildemente, né, João poderia ter se atrevido a dar uma resposta, mas ele se conteve e disse, o Senhor é que sabe. Quem são estes que se vestem de vestiduras brancas? Quem são e de onde vieram? E o próprio ancião se apressa a responder. E a resposta está no versículo 14. Veja comigo. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse. Aí vem a resposta. São estes os que vêm. Marque esse verbo na sua Bíblia. Os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Os que vêm da grande tribulação. E aqui nós temos um detalhe interessante para não confundir as coisas, né? Como alguém já disse, não confundir caçarolinha com caçarrolinha, né? Então preste bem atenção, o verbo aparece, os que vêm da grande tribulação, o verbo que aparece aqui, o verbo vem, nesse caso aqui, ele é um particípio presente, traz a ideia de que as pessoas ainda estavam chegando no céu, vindo da grande tribulação. Portanto, a grande tribulação aqui nos leva a crer que não é uma referência específica àquela grande tribulação do último tempo, mas das tribulações grandes que os servos vêm enfrentando ao longo da sua vida, da sua história. As tribulações dos selos, por exemplo, as tribulações do segundo selo, as tribulações do terceiro selo, as tribulações do quarto selo, que toda a igreja passará por ela, já passou, está passando e vai passar. Então, o verbo que aparece aqui, o modo dele, a maneira dele, esse particípio aqui tem uma ação continuada. Então, os que vêm, os que estão chegando, era como se estivessem chegando. Não está, de fato, falando de um evento específico, escatológico no futuro. Não. Então, e ele conclui dizendo que o grande motivo deles estarem nos céus, chegando nos céus, é a justificação no sangue do Cordeiro. Ninguém entrará nos céus, ninguém, se não estiver lavado no sangue do Cordeiro. Não tem como. Absolutamente não tem. Os vencedores, aqueles que João viu, os vencedores, chegaram diante do trono de Deus, na sala do controle, por causa do sangue de Jesus. E o poder do sangue de Jesus é o fio que perpassa a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Mas principalmente no Apocalipse, é o sangue do Cordeiro. O leão que venceu como cordeiro. E por causa disso é que
nós venceremos. Por causa disso que João viu aquela multidão que ninguém podia contar. E aí, a partir do verso 15, encerrando a visão, né, ele vai dizer: razão porque se acha diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora viverão numa nova realidade, numa nova casa. E nessa nova realidade agora jamais terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem a lua. Lá na frente, João vai rever essa visão e vai dizer: porque não vai ter sol e não vai ter lua, porque é a glória do Cordeiro que vai brilhar. Então eles não terão mais problema que nós temos às vezes aqui em Cuiabá, né? Um calor de 45 graus, não vai ter, né? Então, porque a glória de Jesus, ele vai dizer isso claramente: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Hoje nós passamos dificuldades, temos lutas, sentimos muitas vezes a falta do pastor, muitas vezes andamos errantes como ovelhas sem pastor, mas lá isso não acontecerá, porque Ele estará nos apacentando e nos conduzindo a pastos verdejantes, a fontes de água da vida. Mas olha que coisa mais bonita, que lá no futuro, agora já na visão do capítulo 21, então observe bem que as visões vão se sobrepondo a partir da perspectiva do céu. Aí lá ele vai dizer claramente que Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, nem eu nem vocês vamos chorar mais. Choramos hoje, estamos lutados hoje, né, pelo passamento da nossa irmã Marlene, não vamos chorar mais. Então, na verdade, nós não perdemos a nossa irmã Marlene, foi um até logo. Ela alcançou, já reina com Jesus, descansou das suas afadigas, na quarta voz, lá no Apocalipse, é exatamente isso que garante para nós. Ela já descansou das suas afadigas, reina com Jesus. Mas daqui a pouco, estaremos todos juntos, e nenhum de nós vai chorar mais. Porque Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda as lágrimas. Então, meus queridos irmãos, chegou o sexto selo. Ele explicou para nós que aqueles terríveis julgamentos, aquilo que vai abalar todo o universo, estrepitosamente o universo vai tremer, e os homens ímpios correrão, tentarão se esconder, pedirão a morte, mas até a morte vai correr deles. Eles entrarão, esconderão nas fendas das rochas, nas grutas, tentando escapar do Deus irado, da ira de Deus, do juízo do Senhor. Mas não conseguirão. E quando Ele vai abrir o sétimo selo, na verdade Ele vai desencadear as 7 trombetas do julgamento do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus abre um parênteses para consolar mais uma vez o povo. Só, mas vocês estão selados. Então João vê, né, a experiência do selo lá de trás, mas ele está vendo agora. Estão selados, protegidos. Protegidos. E depois que passarem por esse deserto, nós celebraremos com os anjos, com os anciãos, com os seres viventes. E nós então, literalmente, vamos dar a Ele o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. Em atitude de oração, nós vamos acompanhar o coral. E depois eu oro com todos vocês.